falei que eu ia fazer um vídeo falando pra vocês a respeito sobre o autismo. E eu já vi muitos vídeos na internet explicando o que é o autismo, como diagnosticar uma criança autista, como detectar os traços, os detalhes da personalidade, mas eu não quero falar sobre isso, tá? Essa série sobre autismo que eu vou fazer aqui no canal, eu vou explicar outras questões por trás do autismo que as pessoas não explicam para as mães, que as pessoas não ajudam, e eu acho que são muito importantes. Esse é o primeiro vídeo, e eu vou te dizer, explicar como ser uma mãe melhor para um autista, tá? Então vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que eu não sou mãe de autista, mas eu criei uma menina autista junto com a minha família. Nós temos a Cinelli na nossa família. Cinelli é autista, só que ela teve um diagnóstico tardio. O diagnóstico dela chegou quase aos 10, 11 anos de vida, e isso foi muito ruim para ela, porque o desenvolvimento dela poderia ter sido muito melhor se a gente soubesse o que ela tinha. A princípio, queriam diagnosticá-la como esquizofrênica, o que ela não é, porque ela não fala com seres inanimados, ela não fica imaginando coisas, ela é autista. Mas os médicos até então não sabiam o que ela tinha, porque a Cinelli fala. E uma das características principais do autismo é que a criança não é muito fã de conversa, ela não conversa muito. Raramente você vai conseguir fazer um autista falar bastante, conversar bastante. Então, o autista que fala é o autista que se desenvolveu muito bem e que conseguiu evoluir, ou que tem um grau leve de autismo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você, como mãe de autista, entenda. Existem os graus de autismo. Existe o autismo severo, existe o autismo moderado, existe o intermediário. Então, dependendo de como é a maneira, o tipo de autismo que o seu filho tem, ele vai ter uma interação social e ele vai ter um desenvolvimento diferente. Então, não compare o seu filho com outros autistas e não crie expectativas na sua cabeça que não existem. Por exemplo, meu filho é autista. Será que ele é Asperger? Então, assim, calma, tá? Você descobriu que o seu filho é autista? A primeira coisa que você vai ter que fazer, é difícil falar isso, é complicado, mas você vai ter que aceitar que agora você tem outro filho. Como outro filho? Quando você engravidou, você colocou na sua cabeça que você teria um bebê. Você planejou o dia em que ele ia nascer, você comprou as roupinhas, você fez o enxoval, você passava a mão na sua barriga e falava com a barriga, imaginando aquela criança linda que você teria. Você ficava imaginando, será que ele vai ter os meus olhos? E será que ele vai ter o sorriso do pai dele? Como será que ele vai ser? Então, no dia que você se tornou uma grávida, antes de tudo acontecer, você decidiu toda uma vida para essa criança. Você imaginou como seria o primeiro dia de aula, como seria levar ele na porta da escola, e meu Deus, eu vou deixar ele aqui, e ele vai entrar naquela porta, e ele vai ter que entrar sozinho, meu coração, eu vou ter que deixar ele entrar na escola sozinho. Tudo isso você sentiu desde a gravidez. Cada detalhe da vida dele. Você imaginou ele brincando numa piscininha, você imaginou ele comendo a primeira papinha, você imaginou ele falando mamãe pela primeira vez. E realmente é algo incrível tudo isso. Mas a partir do momento que você recebeu um diagnóstico de autismo, e você não sabe o que é isso, porque a princípio, quando você ouve a palavra autismo, você não tem ideia do que é. Você está assistindo o vídeo, você com certeza já sabe o que é o autismo. E aí você ficou mais calmo porque você já sabe o que é, você sabe como lidar. Mas na hora que você descobriu, que talvez seja o caso de alguém que está assistindo esse vídeo, na hora que você descobriu, aquela criança que você idealizou, ela morreu. Calma, entenda o que eu tô querendo dizer. Aquela criança que você idealizou não existe mais. Aquela criança que vai brincar no jardim de infância, que você vai levar na primeira vez na porta da escola, todas aquelas certezas, sabe? Ele talvez seja um advogado, talvez ele seja um médico, talvez ele seja isso. Todas essas coisas ficaram paradas. É como se tudo congelasse.
Só que você ainda tá lutando para que essa criança seja esse médico, esse advogado, ele tem esses dias na escola, ele brinque nessa piscininha. Você ainda está sonhando com essa criança. E quando você faz isso, você está fazendo mal para o seu filho. Como que eu posso explicar de uma maneira que você entenda melhor? Entenda o que eu quero dizer. Eu não estou falando que você seja ruim, você querer o desenvolvimento do seu filho. Não. Lute pelo desenvolvimento do seu filho autista. Mas você tem que permitir que aquela criança que você tanto idealizou vá embora da sua mente. Sabe? Pega uma caixinha de sapato, abre um buraquinho no chão, enterra, faz um velóriozinho, ou faz nem que seja na sua mente, mas faz um velóriozinho daquela criança perfeita que você criou na sua mente. E aceite que o seu filho tem algumas necessidades, aceita que o seu filho tem algumas questões que precisam mudar, que você precisa lutar por ele. Porque o grande problema das mães de crianças autistas é ficar esperando que tudo mude. Ele é agitado, ele é assim, ele fica fazendo esses barulhos com a boca, esses movimentos repetitivos, mas ele é pequenininho demais, isso vai mudar. E aí você começa a lutar contra os médicos, contra informações dos médicos, contra as coisas que você ouve sobre o autismo, você começa a lutar contra, porque você não quer admitir que aquela criança tenha um probleminha, que aquela criança tenha uma dificuldade, você não quer admitir. Você quer que o seu filho seja aquele ser perfeito que você idealizou. E você não quer aceitar que ele precise de ajuda profissional, que ele precise da sua ajuda de maneira diferente das outras crianças precisam. Entende o que eu quero dizer? E você só vai ser uma mãe incrível no dia que você vestir a camisa do autismo. Falar, o negócio é o seguinte, meu filho é autismo, meu filho é autista, bater a mão no peito e eu vou lutar por ele. Ele vai crescer, ele vai vencer, ele vai se desenvolver, eu vou conseguir isso por ele. Mas não tenha medo de falar que seu filho é autista. Não tenha vergonha de admitir que seu filho é autista. Não tenha receio de admitir. Não isole ele das outras crianças. Não precisa ter medo de isolar ele de outras crianças. Não precisa ter vergonha. Você não fez nada de errado. Não é errado ser autista. Não é ruim ter um filho autista. Para de chorar. Para de chorar. Seca essas lágrimas. Para de sofrer. Você tem um filho lindo que precisa de você. Ele é lindo, ele é inteligente, ele é sim tudo isso. Mas ele precisa da sua força. Ele precisa que você pare de idealizar aquela criança que você tanto sonhou quando você estava grávida. E ele precisa que você lute por ele, lute pelo autismo dele, lute e tenha orgulho de ter ele como filho. O seu filho vai começar a desenvolver, o seu filho vai começar a se tornar uma criança mais feliz a partir do momento que você admitir que ele é autista. E tudo bem. Esse é o filho que você teve. Ame ele como ele é. Ah, mas é fácil, você não tem um filho autista. Eu não tenho. Mas a Cinelli, quando chegou aqui em casa, ela era um pacotinho cor-de-rosa, desse tamanhozinho, pequenininha. E a mãe dela tinha que trabalhar. Eu tinha 14 para 15 anos e se tornou responsabilidade minha, da minha prima Nathalie e da minha mãe de cuidar dela, desde muito pequenininha. Nós levávamos para creche, nós buscávamos, nós cuidávamos, dávamos banho, comida. Era a nossa responsabilidade. Mas não é só uma responsabilidade, é um bebê. É um bebezinho. E a Cinelli falou a primeira palavra dela pra mim, foi água. A Cinelli andou pela primeira vez na minha frente, segurando as minhas mãos. Eu cuidei da Cinelli com todo o meu carinho, com todo o meu amor. E quando ela fez por volta de um ano e meio, ela começou a regredir em alguns aspectos. Ela começou a parar de evoluir e começou a dar os primeiros sintomas de autismo, movimentos repetitivos com as mãos, falando sons pela boca.
ela fixava em algum momento, ficava pensando longe. E esse sentimento eu tive. É difícil você amar uma criança e você ver ela passando por uma situação assim. É difícil você cuidar de um bebê e você amar ele. E você ver esse bebê ficando cada vez mais difícil de lidar com ele e ele não entende o que está acontecendo e você também não sabe o que está acontecendo. É desesperador. E nosso diagnóstico chegou muito tarde, muito tarde, chegou aos 10 anos de idade. Mas em algum momento ali, nós tivemos que permitir e aceitar que ela era autista, que ela era diferente e que tudo bem e que ela não deixa de ser uma criança perfeita por ser diferente. Ela não deixa de ser uma criança doce, meiga, amorosa por ser autista. Em um dado momento, em um determinado momento, eu parei de lutar fingindo que não tinha nada de errado acontecendo. E parei e comecei a lutar junto com a minha família toda, com a mãe dela, com a avó, com os tios, minha mãe, todo mundo que estava aqui por perto. Nós começamos a lutar em direção ao autismo, tentando descobrir o que ela tinha e tentando ajudar ela da melhor maneira possível. Então, assim, enquanto você não aceitar e não parar de chorar e de sofrer, o seu filho não vai estar melhorando. Você precisa ser a pessoa forte que você é. E por mais que eu sei que você fale, as situações são terríveis. Quando eles têm aqueles ataques, é difícil de controlar. Eu sei o que você está passando. Eu sei que é difícil. Mas você tem força para isso, sim. E essa criança precisa de você. Eu acredito que Deus dê mães especiais para crianças especiais. Se seu filho é autista, é porque você é uma mãe incrível. E você tem capacidade para continuar sendo. Então, o meu conselho de hoje para você que é mãe de autista e acabou de descobrir o autismo do seu filho, ou acabou de passar por toda essa situação, ou está passando por isso tudo, é: aceita que ele é autista. Para de renegar o seu filho, para de renegar essa situação toda. É difícil demais, eu sei. Como eu falei, pra você pegar uma caixinha de sapato e enterrar no quintal, pelo amor de Deus, gente, entenda, eu não tô falando de macumba aqui não, pelo amor de Deus. Eu estou falando que você tem que enterrar as suas expectativas de um ser que você criou na sua cabeça. O seu filho, ele é quem ele é. Ele não é quem você quer que ele seja. E se você amar ele como ele é, respeitar ele pelo que ele é, e ajudar ele a ser um autista melhor, nesse momento você vai entender o que é amor de mãe. E você vai poder ter a paz que você não está tendo. Paz é o problema. Eu sei com o que você está passando. Você não consegue dormir em paz, você não consegue ter paz, você não consegue parar de chorar, você não consegue sair desse desespero. Parece que os dias são mais longos, parece que nunca nada disso vai acabar. Às vezes parece que não está tendo melhora. E você entra naquela agonia. O que vai ser do futuro dessa criança? Para. Aceite como ele é. E tente melhorar daqui pra frente. Ele precisa da sua força. E ele sabe que esse choro aí você tá sofrendo. Eles são muito espertos. São muito mais espertos do que você imagina. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Um carrinho aqui disparou. Então, gente, não tenha medo de ser mãe de um autista. Enfrenta a situação.
ele. Se ele quer brincar, brinca com ele. Se ele não quer brincar, não brinca com ele. Ajuda ele. Ame essa criança e esqueça o que a sociedade fala, esqueça os olhares, esqueça tudo. Você é uma mãe incrível. E se Deus te deu esse filho é porque você merece. Uma criança incrível desse jeito. Um beijão, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho de notificação. Em breve teremos mais vídeos sobre esses temas, sobre o autismo. Um beijão, tchau, tchau.